Agora, caminhando aqui para o final, Neto, eu queria que você tentasse destacar assim para a gente, pode fazer isso de forma mais rápida, sem se aprofundar tanto, mas quais são as principais profecias sobre o Messias no Antigo Testamento, né? A gente tem muitas, o livro vai falar sobre elas, o livro vai fazer a abordagem livro a livro, né? Cada livro do Antigo Testamento ele vai abordar aqui as profecias que são encontradas ali. Então, quem quiser a lista completa tem que adquirir o livro. Mas para destacar, assim, quais você chamaria a atenção, Neto? Vamos lá, Gênesis 3,15, porque é a primeira, e eu diria a base de todas as outras. Segundo, Gênesis 12, não apenas 12, mas os outros textos que falam sobre a aliança que Deus está fazendo ali com Abraão, que é entendido pelo apóstolo Paulo como não é uma descendência necessariamente, mas sou descendente, Paulo lendo os textos da aliança com Abraão. Segundo Samuel capítulo 7, que é o pacto que Deus faz com Davi, prometendo a Davi um herdeiro que estabeleceria a dinastia e a casa de Davi para sempre e traria descanso a Israel. Eu dei uma pulada aqui, mas eu também colocaria alguns textos no livro de Josué, especialmente pelo fato de que existem muitas similaridades entre Josué e Jesus, o próprio nome, o atravessar o Jordão, certo? A ideia de Josué como um restaurador e por aí vai. Também não podemos esquecer o Salmo 2, porque ele é mencionado em alguns momentos no Novo Testamento. O Salmo 110 é também bastante mencionado no Novo Testamento. Isaías 61 é importantíssimo porque o próprio Jesus lê esse texto falando de si mesmo, e ali nós temos, quando Jesus lê o texto de Isaías 61, aqui nós temos um dos maiores exemplos, o principal modelo de alguém lendo um texto messiânico, é o próprio Messias lendo um texto messiânico, né? Sim. Eu também colocaria Daniel 7, porque o próprio Jesus utiliza a expressão filho do homem como a expressão predileta que Jesus utilizava a seu respeito, tá? E um parênteses aqui bem rápido é que isso é interessante, né? Porque a gente acha às vezes que filho do homem é uma expressão para destacar a humanidade de Jesus, e ainda que Jesus seja completamente homem também, ele é completamente Deus, e que ele está querendo destacar com esse título é muito mais a divindade, a soberania, que é da figura citada ali em Daniel, né? Então, são duas expressões que são muito mal compreendidas, né? Filho de Deus, filho do homem. Então, tem muita gente que acredita que a expressão filho de Deus, ela é necessariamente uma expressão metafísica, né? De Jesus como sendo o filho gerado eternamente do Pai. Só que filho de Deus é uma expressão messiânica. E filho do homem também, não é uma expressão metafísica da natureza humana de Jesus. É uma expressão messiânica, tirada de Daniel capítulo 7. Por isso, Daniel 7, eu também colocaria no meu rol das profecias messiânicas mais importantes. E Zacarias também. As profecias messiânicas que tem lá no livro de Zacarias, elas moldam muito da escatologia do Novo Testamento, né? Da relação de Jesus com o Monte das Oliveiras, de Jesus assentando-se no seu trono, julgando e tudo. Então, muito da escatologia do próprio Senhor Jesus Cristo é estabelecida em torno do livro de Zacarias. Muito bom. Todas essas que você citou são abordadas aqui no livro, né, para os nossos ouvintes poderem se aprofundar. Uma outra que a gente chegou a mencionar antes, que eu gostaria de acrescentar aqui, é Isaías 53, né, do servo sofredor também. É muito interessante porque foi se construindo a ideia de um Messias que viria já como um conquistador, que iria ali trazer justiça, e Jesus veio antes como um servo sofredor, mas ainda vem também como o Messias poderoso para reinar e fazer justiça, né? O que me leva... Pode falar. Só te interrompendo, quando eu fiz essa lista aqui, eu tinha aquela sensação assim, rapaz, eu acho que eu tô deixando alguma coisa de fora, eu tô esquecendo alguma coisa. Você acabou de mencionar, Isaías 53, pelo amor de Deus, como é que eu pude esquecer Isaías, né? 53. Mas muito obrigado por complementar, meu irmão.
E é isso, a gente vai somando aí. Se eu puder ajudar em alguma coisa aí na sua conversa, tá ótimo. Tenho aprendido com você aqui. Mas, inclusive, a gente caminhando aqui para o fim, isso que eu falei sobre Isaías 53 e as imagens do Messias me leva à última pergunta que a gente vai ter tempo de tratar aqui, que é: Jesus cumpriu todas as profecias messiânicas, Neto? Então, se a gente for entender, Saul, as profecias messiânicas muito mais como estabelecimento de padrões do que de previsões, a gente precisa dizer que sim, certo? O que é que eu quero dizer com isso? Existem profecias messiânicas que elas contêm algumas previsões, como, por exemplo, em Zacarias você tem ali aquela batalha final onde o rei enviado por Deus, ele encosta seus pés do Monte das Oliveiras e tudo mais, certo? Então, você tem profecias messiânicas no Antigo Testamento que falam a respeito da segunda vinda. E isso ainda não se cumpriu, certo? Mas se a gente for esticar um pouquinho o conceito de profecia, não apenas para previsão, mas para estabelecimento de padrões, então nós precisamos dizer que sim, hoje nós sabemos que quem há de cumprir aquela previsão, de realizar aquela previsão, é Jesus. Então, nesse sentido, Jesus cumpre isso. O padrão já está identificado. A pretensão do escritor bíblico, que era, portanto, o estabelecimento do padrão profético, isso já está cumprido, isso já está identificado. Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Você tem o livro de Mateus falando de Jesus como o cumprimento de diversos desses padrões estabelecidos no Antigo Testamento, certo? Não apenas Mateus, os 4 evangelhos todos. Então sim, eu diria que sim, que Jesus cumpriu as profecias messiânicas se elas forem tomadas como identificação e não mera previsão.